Fernanda, eu gostaria de complementar aí alguma diferença a mais entre J.D. Vance e Tim Walz? Acho que eles representam justamente visões de mundo, né? Uma rede de crenças bastante antagônicas, como o Lorival falava. E isso passa pela gama mais variada de temas, né? A gente poderia destacar as questões ligadas aos costumes, como a gente ia falando agora, em relação às minorias. A gente poderia falar sobre as visões ligadas à economia, ao papel do Estado, como o Lorival bem disse, e também, sem dúvida, como eles interpretam a própria função de vice-presidentes, né? Acho que cada um vê, né, nesse cargo um tipo de plataforma pessoal e política bastante diferente. O J.D. Vance, ele inclusive ficou recentemente sendo muito questionado pelo fato de ter mudado de posição em relação ao Donald Trump, né? Todo mundo já explorou isso à exaustão. Ele foi um crítico de Donald Trump há poucos anos e depois se converteu ao trumpismo, se tornando, portanto, um dos mais leais trumpistas. Foi levado ao círculo íntimo do ex-presidente americano, sobretudo pela proximidade que ele construiu junto ao filho de Trump, e muita gente entende que ele, portanto, está nesse processo de aproximação visando assumir, né, tomar esse bastão do futuro do trumpismo. Nesse caso, em contraste ao J.D. Vance, né, o Walz, ele tem uma carreira do ponto de vista dos seus valores e alinhamento com o partido um pouco mais consistente, é alguém que tem construído essa vida pública dentro mais ou menos de uma mesma rede de visões de mundo, né? Não há esse contraste tão evidente, assim como também ele não chega ao elemento de alguns extremos, como o J.D. Vance representa em matéria de conservadorismo. A gente não está falando de um super progressista de um lado e um super conservador de outro lado. A gente está falando de um super conservador versus um progressista. Mais progressista do que seria a ala tradicionalmente moderada do Partido Democrata, sem dúvida, porque isso também tem a ver com mudanças estruturais do partido. Hoje a gente não tem mais como figuras dominantes no Partido Democrata aquela velha ala, inclusive da qual Joe Biden é liderança. A gente comentava antes, né, sobre o fato de que nessa noite tivemos o discurso de Nancy Pelosi. Existe uma brincadeira acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. O pessoal tem descrito, né, a Nancy Pelosi como o Don Corleone do partido. Mas veja que mesmo a Nancy Pelosi assumindo, né, essa função de aquela que faz as articulações de bastidores, foi fundamental para a troca de candidato do partido, ela própria não era uma figura que publicamente defendeu a transferência da candidatura para Kamala Harris. Ao contrário, ela falou em diversas ocasiões para doadores de campanha, para outras figuras políticas, né, no off the record, mas que evidentemente circulou pelos corredores de Washington, que ela era favorável a fazer a mini primárias e encontrar um novo candidato. Então, mesmo ela, que é muito poderosa, que seria aí a articuladora mor, ela acabou tendo a sua voz vencida na denominação de Kamala Harris. Então, a gente está em um partido de franca transformação. Agora, nem por isso significa que hoje a ala progressista, da qual Walz e Harris são parte, ela seja homogênea, né? Eles não são radicais à esquerda, estão longe disso, muito embora sejam muito mais à esquerda do que essas figuras tradicionais que a gente estava acostumado a acompanhar. Então, acho que são contrastes ideológicos e de como eles veem o papel dos Estados Unidos e do governo americano sensivelmente, Derla.